Boa noite, hoje 26 de abril de 2020, domingo. Nós vamos hoje conversar sobre as crenças que nos limitam, né? Faz a nossa vida ser limitada. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Uma semana muito interessante, porque é os últimos dias do mês de abril. Estamos chegando já em maio. Muita coisa acontecendo, muitas histórias, né? Boa noite. Dá um oizinho para saber quem está. E para a gente começar a nossa atividade de hoje. Deixa eu pegar aqui. Oi, Dimas, tudo bem? Como é que passou o dia? Então, pessoal, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre, né, o que limita a nossa vida. Não sei se já pararam para pensar um pouquinho nisso, né? Mas o que limita a sua existência? Maria Ivanilda, boa noite. O que te faz caminhar e o que te faz parar na sua existência? Então são com algumas coisinhas que nós vamos conversar hoje, né? Vai ser uma conversa. Andréia, boa noite, Andréia, tudo bem? Feliz aniversário. Então vamos lá conversar. Nosso tema de hoje, né, falando sobre as nossas crenças limitantes e, portanto, as crenças que limitam o nosso caminhar, o nosso dia a dia, né? São as coisas que nós acreditamos e que, em vez de nos impulsionar para frente, nos faz ficar parado, ou muitas vezes, dá um passinho de volta, né? Então eu vou começar isso aqui falando um pequeno pensamento de Buda que diz assim: somos... Ô Margarete, como é que você está? Tudo bem? Somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Então a nossa vida ela é basicamente mental, né? Tudo que nós acreditamos, pensamos, agimos, ela está centrada no tipo de pensamento, no tipo de ideia que a gente tem mental sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre quem somos. E nesse caminhar nós vamos adquirindo assim conhecimentos, informações que vão nos limitando, né? Gratidão, né? Sua live de aniversário é um presente, né? Do Marco, e vai ser bom hoje, viu? Boa noite, Jaci. Então, o que são crenças limitantes, né? São pensamentos que vêm numa conversa com você mesmo, que impedem de agir e obter um resultado positivo. Algumas frases assim que são bem interessantes quando a gente vai conversar com a gente mesmo, é quando você tem uma ideia e vem aquela palavra: será? E se? Será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? Eu começo a colocar obstáculos nas minhas ideias, nos meus pensamentos, nos meus objetivos. E essas ideias, né, e essas palavras limitantes, eu acho, e se, quem sabe, talvez, deixa para amanhã, eu não consigo, é complicado, olha do meu jeito, olha a minha cor, o meu tamanho. Então são expressões que vão nos limitando, né? Vão limitando a nossa ação, vão limitando o nosso poder de existência e vão criando para a gente também algumas ilusões mentais também, né? Alguns fantasmas mentais que não deixam a gente caminhar. Então, na maioria das vezes, as crenças limitantes está relacionada a algo que ocorreu no seu passado, palavras, percepções, ações e sentimentos que foram implantados na sua mente. Normalmente, quando a gente é muito criança, a gente tem alguns sonhos, né? E fala para o pai: olha, pai, eu vou ser piloto da NASA, eu vou viajar para a Lua. E sempre vem aquela expressão: para com isso, quem você pensa que você é?
né? Vem para a realidade. Ou a moça fala, olha, eu quero ser modelo, olha o teu tamanho, olha o seu peso, olha não sei o que. Então, as pessoas estão sempre jogando palavras ou posicionamentos que, se a gente interioriza isso, se isso faz parte, começa a fazer parte do nosso pensamento, começa a se tornar uma limitação, né? Acaba nos fazendo ficar com receio, porque a gente tem aquela sempre expressão, o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, né? O que vão pensar de mim. E se não der certo? Olha só a quantidade de pensamentos que vão limitando as nossas ações. Então eu não faço algo por mim, eu não faço algo porque eu quero, eu faço com receio e com preocupação do que o outro vai dizer. E a gente sofre a vida inteira na preocupação do que o outro vai dizer. Mas na verdade não é o outro, sou eu. É a minha incapacidade, o meu medo, o meu receio de ser quem eu sou, né? De assumir as coisas que eu sou, que eu penso, que eu sinto. E a gente vê muito isso hoje, né? Inclusive nas redes sociais, que virou mais um embate, né? Quando você dá a tua opinião e a tua opinião não é a mesma de um certo grupo, vira uma questão de rivalidade. Então, muitas vezes você não fala, você, para evitar conflito, evitar algum tipo de atitude, você não fala. Então você vai concordando, né, com várias coisas ao mesmo tempo, mas internamente isso vai provocando um sentimento de menos-valia, de incompletude, de desagrado, né? Isso vai tirando de você uma certa alegria na vida e vai te limitando nas suas ações e nos seus sonhos, né? E o que causa, né? O pensamento limitante, ele afeta o seu raciocínio e convence que a visão negativa criada é mais apropriada para você naquele momento. A sua mente aceita esse rótulo imposto, pois traz conforto e segurança sem ter que agir. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, não, olha, eu vou, a partir agora do ano que vem, eu vou fazer isso, 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 e aí você não faz. Aí você começa a arrumar um monte de justificativa, não tive dinheiro, não deu tempo, faltou isso, faltou aquilo, você começa a justificar o fato de não ter feito várias coisas. E esse justificar fatos que você não fez, né, justificar ações que você deveria fazer e não fez, vai entrando na sua mente e começa a se tornar um hábito, né? E esse hábito se tornam alguns efeitos, né? E que são os efeitos? É o medo, né? O sentimento de incapacidade, fica triste, fica fraco, né? Sente dor, uma dor emocional, uma dor pessoal. Então a crença limitante não faz nenhum benefício para a gente, né? Ao contrário, ela serve para confirmar teus medos, impedir que você ouse pisar no desconhecido, não deixa você caminhar na direção, né, do que você deseja e impossibilitando o seu sucesso, né? Exemplo, né? O efeito placebo, né? Você toma uma coisa que não é um remédio falso, pensando que é verdadeiro, e ele vai provocar uma reação como se fosse, né? Então esses pensamentos, essas atitudes, elas vão ficando tão presentes dentro da gente que se torna uma realidade, né? Uma realidade negativa e que vai, durante o decorrer do tempo, tirando a nossa alegria de viver. E aí a gente fica muitas vezes pensando assim, poxa, por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro realiza e eu não realizo? Por que o outro é assim e é assado? Aí eu começo a arrumar desculpa jogando as minhas não ações, os meus medos, meus receios na atitude do outro, né? E muitas vezes eu não percebo que para que eu consiga alguma coisa, eu não posso me furtar a perda, eu não posso me furtar ao medo, ao receio, à desilusão, porque isso faz parte do processo de crescimento, processo evolutivo nosso. Então, para que eu consiga alguma coisa, eu tenho que ousar, eu tenho que arriscar ouvir um não, arriscar alguém falar que o meu trabalho não é bom, e em vez de voltar chorando para casa, avaliar por que não é bom, né? Aonde está acontecendo, o que está acontecendo. Então são coisas que a gente precisa aprender. Eu vou usar um exemplo pessoal meu. Eu fazia parte de um grupo um tempo atrás e eu fazia palestra nesse local.
E um dia a pessoa chegou para mim e falou: olha, você não vai fazer mais palestra porque sua palestra tem algumas características que não são legais, né? E eu perguntei: quais são essas? Ela me falou isso, começou a falar. Eu fiquei olhando, observando. O que foi que eu fiz? Eu poderia ficar com raiva da pessoa, eu podia ficar bronqueado e um monte de coisa. Eu fui fazer diferente, eu fui fazer um levantamento das pessoas que já tinham me ouvido falar para saber qual era a opinião delas, se a opinião delas batia com a daquela pessoa. Que se batesse com a daquela pessoa, eu teria um norte para saber, né, para me corrigir. E eu percebi que não, que era uma opinião pessoal dela, mas não era a opinião da maioria. Ah, mas as pessoas poderiam falar isso para te agradar. Não, existem coisas que você pergunta normalmente não é para as pessoas que vão te agradar. Você pergunta para aquelas pessoas que não querem te agradar, né? Então eu tenho esse hábito. Eu não vou perguntar para quem quer me agradar. Eu vou perguntar para quem às vezes até bem sincero demais, né? E eu percebi que a forma de eu falar não era para aquele momento ali a mais adequada para aquele grupo ali naquele momento. Normal, me afastei, continuei a minha atividade, continuei com as amizades e tudo, mas a gente precisa também aprender, né, a não ficar insistindo com quem não nos quer perto, com quem não vê nenhum prazer da gente estar perto da pessoa. Muita gente quer forçar isso, e para forçar isso, muitas vezes você acaba se violentando. Então, para te agradar, eu vou fazer do jeito que você quer, mas você não vai se sentir bem, porque aquilo não é você, aí vai soar falso. Então, às vezes é melhor, né? Isso também é uma forma de você se precaver, é quando você percebe que se você entrar por determinado caminho ou te determinada atitude, vai te enfraquecer emocionalmente. Então você procura outros caminhos, né? E que são esses sabotadores, né? Os sabotadores são todas as frases que você fala para si mesmo, fortalecendo a sua crença limitante. Chamando sabotadores por fazerem você acreditar em algo que não é verdade. Eu tô Pet, boa noite, já sei, né? Quais são essas frases? Tudo é mais difícil para mim. Não sirvo para nada. Eu não consigo. Sou fraco. Sou burro, né? Olha só a quantidade de expressões que a gente fala para a gente mesmo, limitando a nossa capacidade de criação, limitando a nossa capacidade de crer, limitando a nossa capacidade de viver e mesmo de ser feliz, né? E uma coisa que a gente ouve muito nessas questões é quando você, né, faz sucesso, consegue algo, consegue uma vitória, e em vez de você festejar aquilo, você começa a se sentir culpado. Tem gente que se sente culpado por ter feito sucesso, se sente culpado por ter dinheiro, se sente culpado por ter uma condição privilegiada por várias situações, e muitas vezes é uma forma daquela pessoa que não conseguiu isso, ou que tem um sentimento contrário ao seu, tirar de você a alegria das coisas que você faz, e você começa a não valorizar, né? Então eu já falei um pouco disso aqui há um tempo atrás, e é justamente eu não valorizar quem eu sou e como eu sou. Eu preciso me valorizar, eu preciso acreditar no que eu sou e me programar para ser feliz. Tem uma expressão que diz assim, né? Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, o seu comportamento faz, né? Então isso é importante, né? Não é a minha crença, é o meu comportamento. Então, cada vez que eu me comporto melhor, reajo melhor a uma situação, compreendo como uma situação, o que aquela situação pede, eu consigo entender isso, né? Eu começo a perceber também a minha capacidade de adaptação, né? A minha capacidade de ser e de fazer as coisas. Existe uma pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo, né? Você acredita em você? Eu acredito em mim? Né? E eu faço a pergunta para vocês: vocês acreditam em vocês? De fato, acredita mesmo ou tem algum receio? Né? Tem horas que eu não acredito em mim, tem horas que vem uma dúvida, tem horas que eu duvido da minha capacidade, porque isso faz parte também do nosso processo. O problema é que quando esse não acreditar em mim se torna uma coisa constante. Alguns momentos de indefinição, de receio, de medo, faz parte do processo, né? Sempre que você vai começar uma atividade nova, um trabalho novo,
vem uma certa incerteza, vem um certo receio. Por quê? Porque é algo novo, você não sabe o resultado. Tudo que a gente faz depende de alguma forma da avaliação e do gosto de outras pessoas. Então é normal isso. O problema é quando isso está num nível que você começa a desacreditar em tudo que você faz, inclusive das coisas que você faz e faz bem, né? Acreditar em você é o primeiro passo para fazer acontecer, né? Acreditar em mim não tira o medo, acreditar em mim não tira o receio, né? Mas acreditar em mim me permite me dar forças para eu seguir em frente, mesmo com medo, mesmo com dor, com frio da barriga, mesmo com as pernas tremendo, eu vou em frente e arrisco, tento, faço a minha parte, né? Então isso é muito importante para a gente começar a eliminar essas crenças limitantes, né? Existem três passos assim, para a gente começar a eliminar essas crenças. Primeiro, né, eu preciso identificar a minha crença. Se eu tenho uma crença positiva ou negativa em mim mesmo. E quais as crenças negativas e quais as crenças positivas, né? Faço questionamentos reais. Por exemplo, por que eu tenho medo de tal coisa? Por que tantas vezes eu tentei fazer tal coisa e não consegui? Então questiona e procura dentro de você as respostas do porquê daquilo. Substitua uma crença limitante por uma positiva, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim: eu sou péssimo para fazer café. Eu não sei fazer café. Meu café é horrível, né? A questão, gente, café é uma questão de pó de boa qualidade, de água na temperatura certa, um bom filtro. Se o café for ruim, o filtro for ruim, você pode ser um chefe. O café não vai ficar um café bom. Fora isso, o café, cada um tem seu gosto de café. Uns gostam de café mais forte, outro café amargo, outro café doce. Você precisa encontrar um café que você goste. Você tem que fazer o café do jeito que você gosta. Então, se você gosta de um café amargo, faça café amargo. Faça um bom café amargo. Se você gosta de café doce, faça um bom café doce. Mas faça primeiro para você. Se você tentar agradar o outro desagradando você, não vai agradar ninguém, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender, que nos limita muito, é a nossa necessidade de agradar o outro. Eu não posso agradar o outro se eu não estiver feliz com aquilo. Eu não posso fazer alguma coisa que vai deixar você feliz e eu ficando triste e amargurado com aquilo. Então tem que ser alguma coisa de equilíbrio, né? Se eu gosto de amargo e você gosta de doce, vou tirar um pouco do amargo para mim e o outro você adoça, né? É uma questão de combinar. Então é mudar a forma de ver, né? É mudar a forma de interagir com as coisas, é entender como é que o outro pensa, mas principalmente como é que eu penso, o que eu gosto, o que eu sinto, o que é importante para mim, né? Eu preciso me conhecer. Um grande problema nas crenças limitantes é que a gente não se conhece. Então, questionamentos que são importantes, né? Que a gente precisa fazer. O que você acredita na vida? O que você acredita sobre você? O que é realmente importante para você na vida? Qual o seu maior sonho? O que está impedindo você de realizá-lo? Quais suas limitações? A realização do seu sonho depende de quem? Quais as ações que você precisa ter para ir em direção do seu sonho? Olha a quantidade de perguntas, né? Então, quando a gente faz um trabalho na área de coach, PNL, é feito com muita pergunta, né? São muitos questionamentos. Então, olha só a quantidade de perguntas que a gente tem que fazer para si próprio, inclusive para a gente trabalhar nossas limitações. O que você acredita na vida, o que você acredita sobre você, o que realmente é importante para você na vida, qual é o seu maior sonho, o que está impedindo você de realizá-lo, quais as suas limitações, a realização do seu sonho depende de quem, quais as ações que você precisa ter para ir na direção do seu sonho. São várias perguntas, né? Para cada pergunta você precisa procurar uma resposta. Então é interessante você começar, pegar um bloco de anotação, um caderno, folha, e começar a pensar como é que está a tua vida hoje e perguntar o que me limita. Olha a primeira pergunta que a gente pode fazer, né?
O que me limita? O que dificulta a minha realização de um sonho? O que dificulta eu alcançar o meu objetivo? São algumas perguntas. Eu acredito realmente nesse caminho que eu estou seguindo? É isso realmente as coisas do jeito que eu quero? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai meio que Maria vai com as outras, né? A gente acaba seguindo muito a conversa dos outros, só que a conversa dos outros muitas vezes não é a sua. Então a gente começa a agir conforme outras pessoas nos induzem a pensar. Só que você é você, você é individualidade, né? José disse aqui o quê? Ter confiança em você mesmo, acreditar realmente que você é capaz. Confiança e acreditar e ação, né? Porque eu confiar em mim, eu acreditar em mim, mas cadê a ação? Entendeu, Dimas? Se eu confio em mim, eu acredito em mim, por que eu não ajo? Qual a dificuldade minha de agir? Né? Quando a gente começou essa palestra das 21 horas que eu apelidei aqui, dei esse nome. Por que eu dei o nome de palestra das 21 horas? Porque tudo que a gente faz na vida tem que ter uma identidade, tem que ter um nome, tem que ter alguma coisa que o caracteriza. Não pode ser alguma coisa sem identificação. Então, quando eu falo palestra das 21 horas, é saber que às 21 horas nós estaremos aqui conversando sobre alguma coisa. Quando a gente conversou lá atrás, lá 30 e poucos dias atrás, quando começou todo esse processo todo de isolamento, a ideia era a ideia era fazer às terças-feiras as aulas do curso preparatório. Só que a gente tem que estar atento, né, para o que o mundo está dizendo para você. Naquela primeira conversa, o que eu percebi? Olha, tem pessoas que estão querendo ouvir alguma coisa, tem algumas pessoas que estão, né, querendo fazer parte de alguma coisa, conversar, ouvir, para poder passar esse período. Então a gente começou na segunda, na terça, e aí começou o trabalho a se construir, né? Então a gente precisa ter confiança, acreditar e agir, né? E não ter medo da ação. Não ter medo da ação. Então algumas coisas também que a gente pode perguntar, né? Por um exemplo, eu gostaria de palestrar no Agile Brasil, que é um evento, mas não posso porque tenho vergonha. Aí vem algumas perguntas que a gente vai colocar aqui, né? Por que você gostaria de palestrar nesse evento? O quanto é importante para você palestrar nesse evento? O que está impedindo você de realizar esse desejo? Quais as suas limitações? Isso depende de você. O quanto você está comprometido com a realização desse sonho? Daí uma pontuação de 1 a 10. Quais as ações que você precisa fazer, né, para palestrar em tal local? Muitas vezes também, para eu superar uma crença limitante, eu tenho que começar a planejar como é que eu vou eliminar isso. O que isso vai provocar na minha vida, quais as mudanças que isso vai provocar na minha vida. E eu tenho que questionar, por que eu quero fazer isso, isso vale a pena, isso não vale a pena, quais os objetivos, quais os critérios que estão me levando a realizar tal atividade. Então são questionamentos que eu preciso realizar, fazer, né? Vamos quebrar o seu desejo em pequenos pedaços, né, em pequenos passos, para atingir sua meta, né? Então, por exemplo, obter conhecimento sobre o assunto que deseja palestrar. No caso da pessoa que colocou o exemplo, né? Então, se você conhece o tema, se você conhece o assunto, fica mais fácil você falar, né? Trabalhar a oratória através de cursos especializados. Então, se você não sabe falar, tem dificuldade, procurar curso de oratória para falar em público e também ir experimentando, falando, né? Percebendo se você está falando muito, está falando pouco, está repetindo, está com algum vício de linguagem. Procurar lugares que possa iniciar pequenas palestras, comunidade, curso, sala de aula, né? Ter uma pessoa de confiança para te passar um feedback, né, após cada apresentação. Praticar aplicando as melhorias que foram observadas e planejar sua apresentação. Então, muitas vezes, quando eu quero realizar alguma coisa, eu tenho que fazer um planejamento, né?
Eu tenho que questionar a mim mesmo. É isso mesmo que eu quero? Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa só por vaidade, né? Pura vaidade. Mas eu não me preparo, eu não estudo, eu não procuro ter opinião, eu não conheço, eu apenas quero, porque alguém faz, eu quero fazer também. Só que eu não me preparo, eu não vou atrás. Aí vem a limitação. Como você não tem preparo, não tem conhecimento, não fez, sabe, não estudou para aquilo, você começa a arrumar justificativa. Ah, no ano que vem eu vou. Ah, eu não tive oportunidade esse ano. Ah, eu tive uma dor de garganta esse ano. Então você começa a arrumar justificativas que vão se tornar crenças limitantes e ações limitantes, né? E não se culpe a vida pelos seus fracassos. Ela apenas é uma escolha são escolhas, né? E o responsável por elas é você. Então, gente, fracasso faz parte da vida, não dar certo faz parte da vida. O importante é cair, levantar e seguir em frente. Agora, ficar sentado esperando uma oportunidade, esperando que algo aconteça, né? Isso também vai acabar te limitando. Então você cria uma imagem negativa de si próprio, de falta de oportunidade, ninguém abre a porta para você, ninguém dá uma chance para você. Aí aparece uma pessoa, não, é porque fulano te ajudou. Mas para fulano te ajudar, ele tem que ter te visto, você tem que ter feito amigos, você tem que ter um network, você tem que ter várias coisas para que alguém te veja, observe e fale, vale a pena chamá-lo, vale a pena entrar em contato com ele, vale a pena me relacionar com aquela pessoa. Agora, se você fica fechado, se clausurado, né, vira um casulo, como é que as pessoas vão te conhecer? Né? Como é que você vai superar essas limitações? E o que é substituir uma crença limitante por uma crença positiva? Né? Então, é levantar todas as respostas de perguntas, né, impeditivas que você vem escrever, que você perceba nesse teu relatório pessoal, e trocar isso daí por fases positivas, por atitudes, né, por sua vontade e compromisso. E quando você for escrever a frase, use palavras motivadoras, positivas. Palavras como não, jamais, nunca, porém, esquece isso, né? Então, eu pretendo, né? Eu tenho um perfil para trabalhar em qualquer local. Eu vou palestrar em qualquer local do país. Eu sou capaz de passar naquela prova. Eu consigo pedir um aumento. Eu vou passar na seleção. Então, são ações positivas que você vai, né, motivando. E cada vez que alguma coisa errada acontecer, negativa acontecer, procura algo de positivo naquilo, né? Não esqueça que essas positivas devem ficar expostas à sua visão o tempo todo. Então escrever, né? Colocar aqueles post-it na geladeira para que você leia aquilo, funciona. Aconteceu um fato negativo, foi procurar vamos supor, você foi namorar uma pessoa, a pessoa disse não para você. Em vez de você ficar sentado lamentando porque levou um toco, né, não deu certo, bacana. O que foi que vou procurar outra pessoa, né? Não fica, boa noite, Rose, não fica focado só numa situação, só numa pessoa. Não deu certo, não quer, não insiste, vou para outra. E você vai caminhando e vai aprendendo, né, a entender como é que as coisas funcionam na tua vida, né? Começa a fazer, eu mostrei ontem aqui, né, para vocês a quantidade de questionamentos, de perguntas, estou até hoje fazendo, até hoje tirei mais algumas, né? Porque se eu não penso, se eu não me questiono, se eu não... boa noite, Décio, tudo bem? Se eu não pergunto para mim quais as minhas dificuldades, quais os meus problemas, se eu não pergunto para os outros, se eu não procurar me conhecer, fica difícil corrigir. Muitas vezes, né, vamos pegar um exemplo, as crenças limitantes, a gente recebe muitas vezes a própria família e vai perpetuando isso durante o tempo na própria família. Então, por exemplo, você tem, vou pegar um exemplo, o Sérgio Brito, que era, talvez ninguém saiba quem é, nem se lembre dele. Foi um ator muito famoso de teatro, ele faleceu já tem uns 3 anos. O Sérgio Brito, ele, no início da carreira, da vida dele, a família dele queria que ele fosse médico. Não, vamos pegar um exemplo. Então, ele foi criado desde criança para ser médico. Mas o sonho dele era ser ator. Mas ele seguiu, né, a vontade da família, estudou, fez faculdade de medicina, se tornou médico. Olha só como a gente tem que prestar atenção nas coisas que a vida
os caminhos que a vida nos dá. E no meio da faculdade, em determinado período, ele estava meio chateado porque ele estava fazendo uma coisa que ele não queria, mas o negócio dele era atuar, ele queria aprender a atuar. E aí, no segundo ou no terceiro ano da faculdade, um aluno chegou para ele e falou: Sérgio, nós estamos montando um grupo de teatro aqui, você não quer participar? É uma forma também de a gente se descontrair, relaxar um pouquinho das matérias. E ele começou a fazer teatro na faculdade de medicina. E daí ele começou, acabou o curso dele, não abandonou a medicina, se formou em medicina, e ao mesmo tempo foi fazer tablado, foi fazer participar de outras equipes de teatro da época, né? E ele acabou se tornando médico, depois de um tempo ele se afastou da medicina, se tornou ator, diretor, escritor, fazer cinegrafia, fazer um monte de coisa naquela área. Então muitas vezes eu tenho que aproveitar uma situação de uma maneira positiva, porque as coisas vão vir para você, mas você tem que estar aberto para isso. Ele não precisou abrir mão da medicina, tanto é que ele disse que na hora que ele se formou médico, que ele pegou o diploma, né, e entregou para o pai, falou: realizei a tua vontade, está aqui, agora eu vou seguir a minha vida. Então as crenças limitantes estão muito ligadas ao nosso medo da gente assumir os nossos sonhos, dos preconceitos que a gente tem com a gente mesmo, né? Com a nossa capacidade de realizar, com a nossa capacidade de agir, com a nossa capacidade de ser feliz. Então muitas vezes você ganha alguma coisa e a pessoa fala assim: mas não fala não porque o outro não conseguiu, e vai ficar chateado.